Olá, eu sou o pastor Diogo Carvalho, missionário da Junta de Missões Nacionais e também professor de missiologia no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, aqui no Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo a esta primeira parte do treinamento sobre como apresentar o testemunho pessoal. É um treinamento que faz parte de toda uma dinâmica de evangelização discipuladora. Eu queria, antes de mais nada, convidar você para conhecer outros treinamentos também, como o de conversas evangelísticas e de como apresentar as 4 lições do Evangelho de João e outros mais que forem adicionados. Muito obrigado pela sua presença, espero que esse treinamento seja muito edificante para você e o ajude a cumprir melhor a sua missão. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por essa oportunidade de aprendermos mais de Ti. E te pedimos que Teu Espírito, que é quem nos guia em toda a verdade, Ele seja o nosso professor. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos para o nosso treinamento de como apresentar o testemunho pessoal, primeira parte. Eu espero que você esteja animado, eu estou bem animado. Em que situações nós podemos apresentar o testemunho pessoal? Primeiro, quando encontramos casualmente com pessoas nas ruas, seja no táxi, na praça, no ônibus, no metrô, onde for, você tem a oportunidade de compartilhar a sua história com Jesus com essa pessoa. Se você orar, Deus vai dar para você pessoas no seu caminho com quem você vai poder compartilhar a sua experiência de conversão, seu testemunho pessoal, a sua vida, a sua trajetória com Jesus. Também falar de Jesus a alguém no contexto de um relacionamento discipulador. Se você encontra alguém desconhecido na rua e começa, numa dessas circunstâncias aí casuais, a compartilhar o seu evangelho, ou melhor, seu testemunho pessoal, você pode iniciar a partir desse momento um RD, um relacionamento discipulador. Ou então, nós estamos falando de alguém de quem você já está se aproximando, cultivando essa amizade intencional para fazer um discípulo, e ali, em certo ponto desse relacionamento, você vai apresentar o seu testemunho pessoal. Então, de uma forma ou de outra, a evangelização precisa ser discipuladora. Ela precisa aliar a pregação, a transmissão da mensagem verbal, oral, com um relacionamento que faz um discípulo, que é um relacionamento discipulador. Seja iniciando por uma conversa casual e levando para o RD, seja dentro do RD e comunicando o evangelho de modo verbal, nas duas modalidades, nas duas formas de começar, você pode usar o seu testemunho pessoal, que é o que estudaremos aqui. Lembrando os elementos do relacionamento discipulador e onde o testemunho pessoal se encaixa, né? O primeiro elemento, relacionar-se, conviver, passar tempo com as pessoas, acolher, agregar as pessoas num pequeno grupo de discípulos que se ame, que se cuide, interceder, orar pelas pessoas, também zelar de modo integral, cuidar das pessoas, ensinar o evangelho. Eu coloquei aqui de amarelo porque o testemunho pessoal vai se encaixar aqui nesse elemento do RD, onde você vai pregar o evangelho por meio da sua experiência de vida com Jesus. É o coração do RD, na minha visão. É o ensino do evangelho, que pode ser de diversas formas. Uma delas é através do testemunho pessoal. Também solicitar contas, impulsionar a pessoa a continuar avançando sempre. Você vai ver mais à frente no treinamento que o testemunho pessoal pode levar a uma sequência no estudo das 4 lições do Evangelho de João. E assim você vai impulsionar, vai levar a pessoa a continuar crescendo, continuar avançando no seu conhecimento de Jesus. Uma das formas de fazer isso é por meio das 4 lições do Evangelho de João. Então, solicitar contas faz parte dessa dinâmica do RD, do relacionamento discipulador, e o testemunho pessoal se encaixa aqui, dentro desse contexto da evangelização discipuladora. Vamos para alguns conceitos bíblicos importantes. Primeiro, testemunhar não é um dom. Você não precisa de um dom para ser uma testemunha de Jesus. Olha o que Pedro diz, o apóstolo Pedro, em sua primeira carta, capítulo 2, verso 9. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Portanto, se você já foi chamado por Deus
das trevas para a sua maravilhosa luz, você já pode comunicar essa mensagem a outros. Se você já passou por essa experiência, você pode levar outros a experimentá-la também pelo poder do Espírito Santo. Não é uma questão de dom, não é algo apenas para pastores ou discipuladores ou evangelistas nomeados para uma função. Olha, o texto é bem claro. Você faz parte dessa nação santa. Você faz parte dessa geração eleita. Você é chamado, você é um vocacionado para anunciar. E anunciar o quê? As maravilhas de Deus, mas do Deus que salvou você, que resgatou você. Então percebam que a evangelização aqui nesse verso está conectada com o anúncio do que Deus fez por nós, de onde Deus nos tirou, para onde ele nos levou, das trevas para a luz. E o testemunho pessoal é isso. Todo mundo que passou por essa transferência, né, das trevas para a luz, pode comunicar sua experiência a outros. Não é preciso ter um dom. Testemunhar parte de uma realidade que já aconteceu conosco. Paulo fala em 2 Coríntios 5,18. Mas todas estas coisas procedem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Só isso? Não. Ele também nos confiou o ministério da reconciliação. Você já foi reconciliado a Deus por intermédio de Jesus Cristo, você tem um chamado. A você foi confiado uma incumbência, um ministério, que é o de levar outras pessoas, pela ação do Espírito, a se reconciliarem com Deus também. Já passou por isso? Então você pode testemunhar o que aconteceu com você. Testemunhar parte de uma realidade que já aconteceu conosco. Por isso que só quem já teve um encontro com Cristo pode ser uma testemunha dele. Outra base importante para o testemunho pessoal. Jesus nos deu poder para testemunhar. Atos 1:8, um texto bem conhecido, diz: palavras do Senhor Jesus: recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, o que já aconteceu, né, em Atos 2. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. E sereis, é um fato, é um dado. Quando alguém recebe o Espírito, já se torna uma testemunha, porque é impossível não contar a outros aquilo pelo qual passamos. Onde? Em Jerusalém, ou seja, na nossa cidade, na nossa zona de convivência com as pessoas, mas também por onde nós formos até os confins da terra, até o fim do mundo. Então Deus não espera um crente perfeito para ser uma testemunha. Deus espera alguém disponível, alguém que queira ser usado. Então, meu querido irmão, talvez você olhando esse treinamento sobre testemunho pessoal, se sinta um pouco desmotivado, desencorajado, pensando, mas o que eu posso contar sobre a minha vida, se eu sou tão falho, se eu sou tão fraco? Olha, Deus não espera que você seja perfeito. Basta que você queira ser usado por Ele. Aqui fica meu encorajamento para você, tão logo termine esse treinamento, já o coloque em prática. Deus quer usar a sua vida de modo poderoso, eu tenho certeza disso. Então vamos olhar um pouquinho sobre o testemunho pessoal na Bíblia. Primeiro caso ali, né, entre outros, André leva seu irmão Pedro a Jesus, você se lembra da história. André estava com outro discípulo de João Batista, possivelmente o próprio João apóstolo, e ali João Batista aponta para Cristo e diz que ele é o Cordeiro de Deus. André, então, começa a andar atrás de Jesus, Jesus se vira para ele e pergunta, o que você quer? E ele, junto a esse outro discípulo de João Batista, perguntam a Jesus, mestre, onde você fica? Onde você mora? E Jesus diz, venha e veja. André tem esse encontro com Jesus e o que ele faz em seguida? Ele vai até Pedro, seu irmão, e lhe diz, achamos o Messias, achamos Cristo. Eu estive com Cristo. Essa é a razão do testemunho. Quem esteve com Cristo vai ficar louco para contar essa experiência
a outros, não é mesmo? Então André levou seu irmão Pedro a Jesus, por ter estado com ele antes. Outra experiência que nós vemos é de Levi, Mateus, não é? Que foi chamado por Jesus, e em seguida ele já reúne seus amigos, os convida para um banquete na casa dele, onde Jesus estava. Então, ele traz os amigos para conhecerem Jesus. Então, logo, Levi conhece Jesus e tem esse encontro com ele. Qual é a primeira coisa que ele faz? Ele convida seus amigos para conhecerem Jesus também. Olha quem é esse homem e o que ele fez na minha vida. Ele vale a pena ser seguido também. A mulher samaritana, em João capítulo 4, ela tem um encontro com Jesus ali e volta para seu vilarejo dizendo: Olha, eu encontrei um homem que disse tudo porque eu tenho passado. Ele deve ser o Messias, não é mesmo? E ali as pessoas vão até Jesus por conta do testemunho da mulher e creem nele. Outro texto, os próprios apóstolos, em Atos capítulo 4, mesmo diante da perseguição, da oposição dos líderes judeus em Jerusalém, eles dizem: Olha, aquilo por que nós passamos foi tão marcante, tão impactante, que nós não podemos deixar de falar a respeito disso. Nós vimos, nós ouvimos, nós presenciamos, nós somos testemunhas, portanto, não dá para ficar calados. Paulo também, em mais de uma oportunidade, aqui em especial diante do rei Agripa, em Atos 26, ele relata o seu encontro com Cristo, quem ele era antes de conhecer Cristo, como foi seu encontro com Cristo, ou como Cristo o encontrou, como Cristo o interceptou ali no caminho de Damasco, o que aconteceu com ele e como isso mudou a vida dele. Então, a Bíblia está cheia de casos de testemunho pessoal. Na grande comissão também. Você sabe que a grande comissão, ela está em 5 textos basicamente. Mateus 28, 18 a 20, Marcos 16, 15, Lucas 24, 46 a 49, é o texto que está diante de você. Também em João 20, 21, em Atos 1, 8. Mas eu queria que você percebesse a conexão desse texto de Lucas, que é a grande comissão em Lucas, com Atos 1, 8, que é o slide que vem em seguida. Você sabe, Lucas escreveu, obviamente, o Evangelho, que tem o seu nome, e também o livro de Atos. E aqui, em Lucas 24, naquele encontro de Jesus com os discípulos desanimados no caminho de Emaús, quando eles partem o pão e seus olhos são abertos, eles percebem que tudo de Cristo já estava descrito, profetizado no Antigo Testamento, que era a Bíblia que eles tinham naqueles dias. E Jesus, em seguida, lhes diz o seguinte: está escrito que o Cristo sofreria e ao terceiro dia ressuscitaria dentre os mortos, e que em seu nome se pregaria o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas, ou seja, vocês viram isso. Vocês passaram por essa experiência, vocês presenciaram tudo isso que eu acabei de falar. Que o Cristo sofreria e ressuscitaria dentre os mortos. E agora é preciso contar isso ao mundo. Por isso, eu envio sobre vós a promessa do meu Pai, o Espírito Santo. Mas esperem na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Olha como esse texto se parece com Atos 1:8. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós e sereis minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Ser testemunha do quê? Daquilo por que eles passaram, daquilo que eles viram, daquilo que eles presenciaram, que Cristo é o Filho de Deus, o Salvador que morreu, ressuscitou e que agora essa mensagem precisa ser proclamada até os confins da terra, por todo o mundo. Portanto, a grande comissão em Lucas, em Atos, está conectada com a nossa incumbência de termos experimentado Jesus em nossa vida e crido que ele morreu e ressuscitou, pregar isso ao restante do mundo. Pregar isso às pessoas à nossa volta.
na nossa cidade, no nosso bairro, no nosso condomínio, na nossa família e até o último lugar do planeta. Vamos ver também o testemunho pessoal na igreja dos primórdios, no início da igreja cristã. Há um escritor, um estudioso da evangelização nesse primeiro século, que se chama Michael Green. Ele escreveu um livro muito importante chamado A Evangelização na Igreja Primitiva. Ele foi um dos preletores de Lausanne, 74, que é considerado, no século XX, o principal congresso missionário mundial. Michael Green descreve como era a evangelização nesse tempo da igreja primitiva. E ele chega, à seguinte conclusão. Desde a origem, o cristianismo foi um movimento daqueles que viriam a ser chamados de leigos. Ainda não havia, nessa época, a divisão entre clérigos e leigos. Então, essas pessoas viriam a ser chamadas depois de leigos, ou seja, pessoas que não tinham uma função eclesiástica reconhecida, não eram ministros ordenados. Esses, Michael Green chama de missionários amadores, ou seja, você e eu, o crente comum. Não precisa de um cargo, não precisa de uma vocação especial para uma função ministerial, para um ofício na igreja. Foi esse tipo de cristão que promoveu esse movimento que conquistou novos discípulos. E como eles faziam isso, segundo Michael Green? Por meio de seu exemplo, comunhão, caráter transformado, alegria, perseverança e poder. Vivendo num mundo paganizado, sob influência da filosofia grega, né, o mundo helênico, esses cristãos demonstravam uma conduta, um caráter muito diferenciado. Eles não viviam na prostituição, na imoralidade, na idolatria. Eles eram fiéis no casamento, eles eram fiéis nos negócios, eles eram corretos, não mentiam. E isso chamou a atenção das pessoas. Esse exemplo de vida, essa comunhão que eles tinham, esse amor uns pelos outros, maravilhoso, que também evangelizava. Como eles se cuidavam, como eles se amavam. E as pessoas observavam isso e ficavam impressionadas. Seu caráter transformado, a mudança de vida que aconteceu. A pessoa tinha uma transformação abrupta de vida, radical. E isso impressionou as pessoas. A sua alegria em testemunhar, em falar de Jesus. Sua perseverança mesmo em meio à perseguição e à oposição. E o poder espiritual, o poder do Espírito. Então, Michael Green fala o seguinte, olha, houve um movimento dos apóstolos no início da era cristã, mas depois, a partir ali de Atos 8, a gente já consegue ver isso. A gente já consegue testemunhar isso, que a igreja de Cristo cresceu e o evangelho se difundiu nos primeiros dias graças a esses missionários amadores que testemunhavam. Tive um encontro com Cristo, ele transformou a minha vida. E demonstravam isso, numa linguagem de amor, em palavras e obras. Isso não é extraordinário? Queria, antes de finalizar essa primeira parte ainda, relembrar aquele texto de novo de João 1,39. Venham e verão. É o que Jesus disse a André e ao outro discípulo. Vem estar comigo e vocês vão ver. É muito mais que ver os aposentos de Jesus, o lugar onde Jesus se hospedava. Podia ser numa pousada, podia ser até mesmo numa caverna ou ao redor de uma fogueira. Não importa o local, a localização ali de Jesus, não foi o importante aqui. O que Jesus o chamou para ver foi, na verdade, a sua vida, quem ele era, sua mensagem, seu propósito, seu ministério. E eles viram. Tanto que quando André sai dali para contar a Pedro, ele não foi contar, vem ver a casa onde Jesus mora. Vem ver a hospedaria onde Jesus está. Não. Achamos o Messias. Então, apresentar o testemunho pessoal nada mais é do que, tendo vindo e visto, agora contar a outros, como André fez a Pedro, como virem e verem também.
Você veio a Cristo e viu com os olhos espirituais essa maravilha que é conhecê-lo? Agora você vai convidar outros. Venha e veja. Venha e conheça. Venha e experimente essa realidade transformadora que é a salvação em Cristo Jesus. Então, essa é a primeira parte do testemunho pessoal. Eu queria passar para você, como dever de casa, que você tentasse se recordar de outros personagens bíblicos, outros eventos em que as pessoas relataram seu encontro com Cristo a outros, além desses casos que eu já citei. E que você também pensasse o nome de algumas pessoas do seu relacionamento para quem você poderia compartilhar o seu testemunho pessoal. Faça uma lista de 10 nomes. Quem são as 10 pessoas que você conhece, que conhecem você, que andam perto de você, colegas de trabalho, familiares, amigos, a quem você poderia compartilhar o seu testemunho pessoal. Esse é o fim da nossa primeira aula. Fique ligado aí e acompanhe a segunda aula, quando vamos falar de como então apresentar o nosso testemunho pessoal, como prepará-lo e como apresentá-lo a outras pessoas. Deus abençoe você.